Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, e eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, quero ler com você do versículo 17 até o versículo 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Rompeu o Senhor e as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás. Rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Senhor, fala conosco, por meio da tua palavra, e nos dê a tua instrução na verdade. É a nossa oração, Senhor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu postei lá no grupo de avisos um texto que compartilhei com o Miguel Banks, serviu de devocional para um programa, um blog aqui da cidade. Eu queria ler o primeiro parágrafo, que diz assim: Nós vivemos numa geração em que os sites de busca, de consulta, se tornaram os grandes mestres do saber. O Google, por exemplo, uma das plataformas de consulta mais acessadas do mundo, já é vulgarmente chamado de o pai dos burros, substituindo o antigo jargão atribuído aos velhos e empoeirados dicionários. Os dicionários já são quase que jurássicos. Se você encontrar um deles, guarde, pode valer ouro em algum momento da sua vida. Essa mudança no cenário mundial é tão imponente que, penso eu, se familiarizar com esse novo mundo é uma questão até de sobrevivência social, especialmente no campo dos negócios. E nesse mar virtual, o medo das águas não vai lhe ajudar e não vai me ajudar. O jeito é aprender a nadar e aprender a navegar. Mas como nem tudo são flores, é preciso salientar que com a explosão do acesso, do suposto conhecimento, foi a informação e não a desinformação que se tornou um problema. Hoje todos sabem de tudo um pouco, O paciente se julga mais conhecedor que o médico, o adolescente mais sábio que o professor, o filho mais experiente e douto que o pai. É uma verdadeira avalanche de dados que nos atinge diariamente, produzindo uma informação que emburrece, uma informação que adoece, uma informação que desmoraliza. Só um dado interessante: eu li uma pesquisa que dizia que uma criança de 7 anos, hoje, ela tem mais informação do que o imperador romano no apogeu, no auge do seu império. Apesar de tudo isso, nós sabemos que também existem benefícios e facilidades que são trazidas por essa correnteza de conhecimentos. Trata-se de uma informação que facilita. Nós somos mergulhados na cultura da consulta, Consultamos os melhores preços de passagens, os melhores hotéis, os roteiros mais interessantes, os pratos mais recomendados, as fotos dos destinos mais bonitos, o caminho mais rápido, a melhor época para viajar e até mesmo o clima. Se você quiser saber
se daqui a algumas horas vai chover ou não, ou se amanhã o dia vai ser ameno, ou se vai chover. Basta você stalkear aí o seu clima do tempo no seu celular e você talvez descubra isso rapidamente. Então a consulta pode nos ajudar, mas apesar de estarmos completamente imersos nessa cultura do saber, do conhecer e do consultar, o número de pessoas que continua iniciando os seus processos decisórios, sem consultar a vontade de Deus, ainda é muito grande. E eu estou falando agora para crentes. Talvez em algum momento você tenha perdido essa sensibilidade de começar pelo começo. Como é que a gente pode tomar decisões acertadas, segundo a vontade de Deus, que faz com que aquilo que foi decidido glorifique o seu nome e em alguma medida nos traz bem, nos enriquece? Eu não estou falando de riqueza monetária, estou falando daquilo que o sábio escreveu em Provérbios, dizendo que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Nós precisamos ser sinceros, irmãos, que boa parte dos cacos que a gente sai juntando no meio da nossa caminhada e da nossa jornada, é porque deixamos de consultar o Senhor. E aí vamos nos quebrando e tentando nos remendar, e quebramos de novo, e quebramos a cara outra vez, e nos esbarramos com o nosso orgulho, com a nossa suposta independência, a autodependência. E aí vamos tendo que varrer os cacos no meio do caminho, e nos ajustar de novo, e de novo, e de novo, simplesmente porque nos esquecemos de um detalhe, de consultarmos qual é a vontade do Senhor. Eu quero dizer algo que eu vou enfatizar domingo pela manhã, na terceira petição da oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas eu quero falar muito rapidamente aqui para você, deixando claro algo que a gente ainda não atentou completamente, é de que Deus, Ele tem vontade própria. Deus tem uma vontade, meu irmão. Deus não é como quem assina cheque em branco. Às vezes a gente se aproxima de Deus, a gente tem aquela noção de um Deus que está esperando a gente trazer os nossos projetos, todos bem redigidos, dizendo assim: Senhor, basta só a tua assinatura, a tua aprovação, a tua validação. A gente não diz assim: Senhor, qual é a tua agenda, qual é o teu projeto, qual é a tua vontade para a minha vida. A gente geralmente chega com tudo muito bem elaborado, organizado, prontinho, e diz assim: Senhor, falta só o Senhor carimbar. E a gente lida com o Senhor como se Ele não tivesse vontade própria. Mas, segundo a Bíblia, Deus tem vontade. Deus tem decretos. Deus tem planos para nós. E nós seríamos mais sábios e erraríamos menos se considerássemos isto antes de qualquer decisão. Na escolha do namorado, da namorada, antes de tomar a atitude do casamento, se muda de emprego ou se permanece, se muda de setor ou se mantém naquele, se permanece naquela cidade ou resolve atender um convite para outra. Todas estas coisas que parecem tão ordinárias, que fazem parte da vida comum de todos os viventes, a gente passa a agir quase que no automático. E a gente não consulta mais ao Senhor, porque afinal de contas, Ele nos deu sabedoria, e nos deu razoabilidade, nos fez inteligentes o suficientes. Então a gente pode simplesmente decidir. Nós precisamos tomar cuidado para que, em nome da nossa racionalidade, nós não racionalizemos tudo e nos esqueçamos que o Senhor deseja, Ele prima por uma relação conosco, desejando que apresentemos diante dEle as nossas necessidades, os nossos processos, as nossas futuras e possíveis decisões. Isso é um ato de reconhecimento de que Ele é Deus e nós não somos, e de que nós dependemos dEle, e de que Ele tem planos, caminhos muito mais altos, especiais e sublimes para nós do que nós mesmos. Davi está começando o seu reinado, e a prosperidade de Davi deve-se ao fato de que as suas vitórias estavam amparadas numa atitude de humildade e dependência, de perguntar para Deus: Senhor, devo fazer isso mesmo? Veja, ele está começando o reinado, e ele diz assim:
Deus, os filisteus estão intentando contra mim, há um cerco sendo montado, eu já me sinto aqui protegido e refugiado, e poderia ser que nos arroubos ali da jovialidade, aquele homem arrogando para si as vitórias do passado, contra leões e ursos, dissesse assim: eu já sei como derrotar inimigos. Afinal de contas, ele tripudiou contra um gigante. Poderia bater no peito dizendo assim: opa, esse assunto de inimigos, de filisteus, eu já sei. Tenho até experiência em destruir filisteus. Já está na minha ficha, no meu repertório. É só fazer de novo e repetir. Mas veja como é que ele faz. Ele se refugia e ele vai até a sala do trono do universo. E ele diz assim: Senhor, devo atacar os filisteus? E então Deus dá uma ordem dizendo: sim, você deve atacar. E ele vai. Ele obedece à palavra de Deus, ataca os filisteus e sai vitorioso. Diz que os filisteus batem em retirada temporariamente, depois retornam, montam um outro cerco, e Davi poderia mais uma vez dizer: eu já sei como fazer. Eu já sei o caminho da vitória. Eu sou pragmático, já deu certo uma vez, é só a gente repetir, vai dar certo de novo. Mas perceba a atitude do coração daquele homem, profundamente preocupado em saber qual era a vontade de Deus. Ele se lança ao Senhor em oração outra vez, diz assim: Senhor, devo outra vez atacar os filisteus? E a resposta de Deus foi: não. Deus dá uma outra estratégia, para que ele se escondesse, e então Deus iria fazer com que um barulho acontecesse, aquela era a hora exata, e assim ele o fez, e Deus concedeu-lhe vitória. Imagina se Davi, fiado na sua própria experiência, sabedoria e conhecimento, se ele estivesse apenas arrazoando sobre aquilo que acontecera e suas habilidades, ele teria tomado a mesma decisão. Ele poderia ter dito: Deus mandou agora há pouco eu sair e defrontar-me com os filisteus, porque ele me daria vitória. Não preciso nem orar de novo, é só montar o exército e sair outra vez e serei vitorioso. E eles seriam derrotados. Preste atenção num detalhe. A vitória ou a derrota, nesse caso aqui, e em outros tantos, não se devia à habilidade daquele jovem guerreiro, nem na sua capacidade de articular uma estratégia, um estratagema militar absurda. Se devia ao fato de que Deus pelejava ou não por ele. Deixa eu lembrar um episódio interessante. Livro dos Juízes. Você encontra ali várias batalhas sendo travadas. Uma delas, em especial, é a Batalha de Jericó. Uma cidade fortificada por muralhas. Deus dá uma estratégia e o povo começa a rodear aqueles muros, cantando, louvando ao seu nome, e de repente as muralhas caem, eles invadem a cidade, tripudiam contra o inimigo e são vitoriosos. Sequência, vamos avançar um pouquinho. Deus disse assim: olha, todas as vezes que vocês invadirem uma cidade, nada levem, deixem os despojos deles lá, não tragam nada para o acampamento, nada para o arraial. Avançamos um pouco. Chegamos agora numa segunda batalha contra a cidade de Ai. Um povinho, cidadezinha pequenininha, ninguém dava nada. Imagina a conta que se faz. Estamos saindo de um pleito, de uma luta, de uma trincheira absurda. Fomos vitoriosos, agora é uma cidadezinha quase nada. A gente vai lá e ganha de novo, e acontece isso. E assim tentaram. Foram contra Ai e foram derrotados. Você tem a história de Acã, colocando debaixo da capa tesouro do inimigo, sendo revelado em seu pecado, e foram derrotados. O mesmo exército, com o mesmo poder bélico e militar, sendo derrotado por um grupinho de gente desse tamanho, mesmo tendo uma vitória enorme contra a cidade de Jericó. Você percebe que no final das contas, o que mais importa não é o quanto nós sabemos, não é o quanto nós podemos, não é a nossa habilidade estratégica, não é simplesmente a nossa boa razão ou o nosso bom raciocínio. Você está entendendo que ser bem-sucedido ou não na nossa vida depende de nos submetermos à vontade de Deus?
que é na vontade de Deus, onde existe a verdadeira prosperidade de vida. Que o melhor lugar para estar não é outro, senão no centro da vontade do Senhor. Que esse é o lugar mais seguro, esse é o lugar ideal para que você e eu estejamos. Mas para que saibamos qual é a vontade de Deus, nós precisamos perguntar para Ele. Partindo dessa consciência de que Deus é um ser moral, que tem vontade própria, que tem planos e projetos, nós precisamos aprender a como consultar a vontade de Deus. E não existe muito mistério, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer isso, a princípio pelo exercício da oração. É dobrando os joelhos, curvando a nossa dura cerviz diante dEle, nos dobrando e nos rendendo, dizendo assim: Senhor, o que é que Tu queres para mim? Qual é o próximo passo? Nosso Deus nos deu a oração para que possamos entrar neste diálogo e derramar a nossa alma. Mas, irmãos, o nosso Deus também fala. A oração não é um monólogo, em que a gente vai diante dele e fica falando. O Senhor nos deu a sua palavra. Ele se revelou em 66 livros. Nós temos a Escritura como palavra fiel, inerrante, inspirada, autoritativa. Aqui é a voz de Deus falando conosco. Alguém já disse: pastor, eu queria muito ouvir a voz de Deus, e eu queria ouvir audivelmente. Perguntaram para Nicodemos, e ele disse: é simples, basta você ler a Bíblia em voz alta, e você vai ouvir a voz de Deus audivelmente. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nesta palavra existem verdades, princípios, preceitos, histórias que vão modelando o padrão de Deus, o desejo de Deus para o seu povo, e a gente vai alimentando o nosso coração com essa palavra, nos munindo das verdades deste livro, e então nós vamos nos tornando sábios segundo Deus e não segundo o mundo. Nós começamos a pensar a partir da mente do próprio Deus, revelada no seu santo livro. Não tem como, irmãos, nós consultarmos a Deus, esperarmos que Ele fale conosco de outra maneira, senão pelas Escrituras. Ele fala conosco quando nós derramamos o nosso coração diante dEle em oração, mas também quando abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a sua voz por meio das Escrituras. Deus fala. Mas há também uma maneira pela qual Deus costuma falar ao nosso coração. Não está nesse texto, mas eu poderia ir para o final do primeiro livro de Samuel. Se você puder, faça uma volta aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Versículo 7 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. E aí Davi vai, chama um grupo de homens que estavam chorando até então, porque chegaram na cidade de Ziclag, e a cidade havia sido devastada pelos inimigos, as mulheres, as crianças haviam sido levadas, e eles agora precisam tomar uma decisão. Eu vou tirar isso como princípio, é que na verdade, meus irmãos, decisões podem ser tomadas em conjunto. Isso é um princípio de sabedoria. Ouvir, sobretudo pessoas mais maduras e mais sábias, e por maturidade, entenda-se maturidade na fé. Sabe, é um princípio de sabedoria para tomar decisões segundo a vontade de Deus, crer que eu não me basto, que eu não sou o suficiente, e que no meio dessa comunhão dos santos, Deus me deu irmãos e irmãs que podem ser instrumentos dEle para guiar o meu coração em situações tenebrosas, em decisões arriscadas e tênues, onde eu não sei para onde ir, o que fazer, e aí eu me consulto com pessoas que Deus coloca ao meu lado, para travar aquela batalha comigo, para enfrentar os inimigos ao meu lado, para ajudar-me a enxergar o que eu talvez não esteja vendo. O princípio de sabedoria para tomar decisões segundo a vontade de Deus é ouvindo o que Deus fala, não apenas pela palavra, mas pela palavra nos lábios do meu irmão. Às vezes a gente é tomado por um sentimento de autossuficiência,
a gente não quer compartilhar nada com ninguém, dividir nada com ninguém, você perde o privilégio de ouvir Deus falando pelas Escrituras, através da boca do seu irmão. Como é precioso ouvirmos o que Deus fala conosco, por meio da sua palavra e pela instrumentalidade dos nossos irmãos. Na multidão dos conselhos e dos conselheiros, há sabedoria. Por fim, eu encerro dizendo o seguinte: para nós tomarmos decisões segundo a vontade de Deus, isso não está no texto, é uma inferência a partir do tema geral, nós precisamos aprender a consultar o nosso coração. Por uma razão muito simples. Nós temos um inimigo enganoso, traiçoeiro e corrupto. E não é Satanás, é o nosso próprio coração. Às vezes, nós subestimamos o coração. E dizemos assim, não, mas eu estou sentindo. A Bíblia diz, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, dou entendimento. Não o nosso coração. Faça perguntas do tipo, por que eu preciso tomar essa decisão desta maneira? Sabe uma coisa que eu sempre me pergunto? Em decisões assim, que eu considero cruciais, é o que eu estou disposto a perder. Porque geralmente, ganhar, a gente quer ganhar o tempo inteiro. Então, se a gente partir do ponto, o que eu quero ganhar mais, nós temos o risco de veredarmos pelas campinas do Jordão. Lembra daquele episódio, quando Abraão e Ló estavam para se dividir, por conta dos seus pastores, que estavam brigando entre si, e Abraão abre mão do seu direito ali, de patriarca, e oferece a Ló a possibilidade de tomar a decisão, de escolher a direção e o caminho. E assim ele o faz, ele foi seduzido pelo olhar, ele sai olhando, olha para as campinas do Jordão, diz assim, ali é melhor, e toma a decisão. Não sabia, ou sabia, muito provavelmente sabia, que aquelas campinas compunha a geografia de Sodoma e Gomorra. Alguém que foi seduzido pelo olhar, pelo ganho. Às vezes, nas nossas decisões, nós estamos sempre sendo guiados pelo ganho. Onde é que eu vou ser mais beneficiado? Cuidado. Isso pode ser uma sedução do seu coração. Talvez seja melhor perguntar, o que é que eu quero perder menos? Ou, dentro das perdas que eu terei, inevitavelmente, em tomar a decisão, que perdas são menos agressivas do ponto de vista da minha vida com Deus, da minha família, do meu ministério. Consulte o seu coração. Por que você quer fazer o que você está pretendendo fazer? Isso glorifica a Deus? Isso vai trazer benefício para o povo de Deus? Isso vai trazer edificação e florescimento para a sua família? Isso vai agregar na sua vida? Isso vai trazer algum nível de bem comum? Ou tão somente é para esbanjar o seu coração, ou no seu coração aqueles desejos até mesmo ímpios, vaidosos, de querer apenas se dar bem? Às vezes o Senhor vai nos conduzir em decisões, e a vontade dEle vai ser assim, você vai tomar prejuízo. E ponto, é isso. E se a gente partir sempre da contabilidade do ganho, a gente nunca vai ouvir Deus quando Ele disser não. É aquela porta mais estreita e não a mais larga. É a redução e não a prosperidade. Ou você acha que Deus só fala dizendo assim, ô filho, tenho só portas abertas para você, aquele é o caminho, olha, sempre largo. Não. Se nós estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus, precisamos atentar muitas vezes para as estratégias de Deus e os caminhos de Deus, incompreensíveis para nós, mas sempre os melhores e os mais seguros. Se você deseja então tomar decisões segundo a vontade de Deus, ore, leia a Bíblia, medite na Bíblia, consulte irmãos mais maduros e mais experientes na fé, faça perguntas profundas ao seu próprio coração. Consulte as motivações do seu coração. Pode ser que você esteja sendo seduzido
pelos seus sentimentos, e você está achando que isso é o Senhor. Mas o Senhor é aquele que descortina os nossos olhos, para enxergarmos verdadeiramente o que traz essa sensação de paz falsa para o nosso coração. Alguns dizem, pastor, eu preciso de paz. Eu digo assim, é verdade, segundo a Bíblia, a paz é o árbitro nos nossos corações, mas cuidado, porque existe também falsa paz. Um psicopata, quando ele mata, ele não fica intrigado com aquilo, ele tem paz depois que terminou de matar. Existe uma falsa paz. O profeta Jeremias fala de Israel em um tempo que eles diziam, nós temos paz, e ele diz assim, eles diziam, templo do Senhor, está tudo bem, e aquela era uma falsa paz que os enganava. Cuidado, o seu e o meu coração são enganosos, corruptos, mas o Senhor conhece. Portanto, coloque o seu coração diante de Deus, quando tiver que tomar uma decisão. Senhor, aqui está o meu coração, e aqui está a minha decisão. Que o Senhor guie o meu coração, para que eu possa tomar uma boa decisão, para o louvor e glória do Teu nome. Nesse momento, coloque seu coração diante do Senhor. Talvez você esteja aqui precisando tomar alguma decisão na sua vida. Pergunta que eu faço para você, você tem orado por isso? Você já apresentou diante de Deus? Mas deixe-me lhe dizer algo. Às vezes você apresenta diante de Deus como uma questão de protocolo, mas logo você sai e toma a decisão segundo o seu próprio coração. Se você colocou diante do Senhor, peça a Ele paciência para esperar a resposta que vem dEle. Não basta apenas orar e agir imprudentemente. Ore ao Senhor e peça a Ele a graça da espera, a graça da paciência, a graça do discernimento e da sensibilidade espiritual para ouvir a voz dEle ecoando na sua alma. Medite nas Escrituras. Deus fala por meio da sua palavra. Ele fala profundamente aos nossos corações à medida que nós lemos e nos debruçamos no seu livro. O que Deus falou? Que verdades, que princípios você pode extrair da palavra de Deus para melhor tomar a decisão que você precisa. Ouça irmãos mais maduros na fé, mais experientes. Quem sabe Deus pode usá-los como instrumentos para guiar a sua vida, dirigir os seus próximos passos. Deus, por sua infinita graça e multiforme sabedoria, se vale do corpo, da reciprocidade, dos dons, no meio da igreja, para ministrar ao nosso coração e também nos trazer direção. Mas lembre-se, cuidado com o seu coração. Antes de tomar a decisão, pergunte como isso glorifica a Deus. Se você tem família, casado, como é que isso vai trazer uma frutificação e um florescimento maior para a minha família? Como é que isso pode abençoar o reino de Deus, a igreja de Deus? Como é que essa decisão pode trazer um bem comum? Isso é justo, é correto, é agradável aos olhos de Deus, abençoa o outro. Coloque tudo isso diante do Senhor. E uma vez consultando a Ele e ouvindo a sua voz, decida sem medo. Mesmo que as estratégias de Deus pareçam não fazer sentido para você no primeiro momento, que a direção que Ele apontar não seja tão lógica e razoável como você imagina. Se você tem discernimento claro da vontade de Deus, se há uma convicção profunda no seu coração, depois de examinar o seu coração, nas suas motivações, tome essa decisão segundo a vontade de Deus. E você verá que por mais incompreensíveis que sejam os caminhos que muitas vezes o Senhor vai conduzir as suas decisões e passos, ainda é a decisão mais segura e o lugar mais abençoado para se estar. Senhor, guia o nosso coração, Pai. Nos faça discernir com clareza, coerência, consistência a Tua vontade para nós. Não nos deixe ser levianos nas nossas decisões, fazendo as coisas do nosso próprio jeito,
confiando na nossa própria experiência, na nossa própria sabedoria, mas Deus, em nome de Jesus, guia o nosso coração segundo a tua vontade. E nos faça, ó Deus, tomar a decisão que glorifica o teu nome. E então contaremos com a bênção do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem uma vontade, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós podemos consultá-la, e o Senhor fala conosco, e o Senhor nos dirige. Obrigado, Senhor, pela palavra desta noite. Obrigado pelas Escrituras. Obrigado pela igreja, pela comunhão que nós temos, e podemos dividir, ó Deus, os fardos, e também ministrar ao coração uns dos outros. Obrigado pela tua bênção. Livra-nos de ouvirmos demais o nosso coração, e pensarmos que estamos ouvindo o Senhor. Nós oramos, pedindo a tua sabedoria, em nome e para a glória de Jesus. Amém.